Quero saudar vocês com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que estamos aqui com alegria no coração para pregar a palavra de Deus, esperando que esta pregação possa confortar, possa edificar, possa restaurar vidas e que as pessoas possam sentir a presença do Espírito Santo tocando em seus corações. Estamos aqui com satisfação para pregar a palavra de Deus e eu tenho uma mensagem boa, uma mensagem que tocou no meu coração e eu espero que ela também toque no seu coração, que ela fortaleça a sua vida e que você, sendo tocado por ela, possa compartilhar esta pregação com pessoas que estão nos hospitais, enfermos em casa, nos asilos, nos presídios, com seus vizinhos, com seus amigos. Você tem liberdade para espalhar essa pregação que nós vamos fazer aqui. E vamos começar lendo a palavra de Deus. O Salmo número 4. Salmo número 4 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si os piedosos. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E esse versículo maravilhoso que encerra: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Nesses dias de adversidades, de sofrimentos, de lutas, a nossa esperança continua firme no Senhor. Distintos irmãos, distintas irmãs, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo santo, povo separado para a glória de Deus. Na minha pequena reflexão, eu quero pensar com vocês, perguntando a cada um: o que é que você está fazendo com as emoções negativas? Como é que você está lidando com as emoções negativas? O salmo que nós lemos inicialmente, o 4, no versículo 4, nós lemos: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E sossegai, diz a palavra. Paulo retoma esse versículo do Salmo 4, versículo 4, em Efésios 4, 26, e ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, entendemos inicialmente que há uma oportunidade para a gente se irar. Se a gente não se irar, a gente explode. Né? Então, há na palavra de Deus esta oportunidade para a gente ficar irado. E quero dizer aos irmãos e às irmãs, por que isso? Porque nós não estamos blindados,
nós não estamos imunizados fora do alcance das emoções negativas. Não. Você pode tentar, em algumas circunstâncias previsíveis, você pode tentar fugir das emoções negativas. Mas depois que uma delas te contagiar, você não deve sufocá-la. Você não deve silenciá-la. Mas não negue a ansiedade. Portanto, não negue a ira. Não negue o medo, a raiva, o ódio, a frustração, a tristeza. Não há como negá-las. Ouça o desconforto da sua alma diante de qualquer tipo de emoção negativa. Tenha calma. O Salmo diz: sossegai. Tenha calma. Não finja que está tudo bem. Não finja que está tudo bem, porque não está tudo bem quando se está irado, quando se está estressado. Evite se encharcar de medicamentos e outras drogas por conta própria. Evite isso. Evite a positividade tóxica. Tem muitas pessoas dizendo que tem que pensar sempre positivamente. Pensar positivamente é uma coisa. Negar as emoções negativas é outra coisa diferente. Qualquer tentativa de fugir do negativo, das emoções negativas, de evitá-las, de sufocá-las, de negá-las, fingir que elas não estão aí, qualquer tentativa de reprimir vai falhar. Já está provado que essas coisas falham. Essas fugas provocam mais sofrimento ainda, que elas ficam lá no seu corpo. E até porque um ditado oriental diz que tudo tem um propósito na vida. Tudo tem um propósito na vida. Nada é por acaso. E se quisermos aprofundar um pouquinho mais, a palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está sentindo essa emoção negativa, não evite-a, né? Atendendo às vozes do nosso corpo, consciência, sabedoria, o discernimento, nós vamos promovendo o funcionamento do corpo com qualidade e por mais tempo da nossa existência aqui na Terra. O nosso corpo, irmãos e irmãs, é um sistema cheio de complexidade. Não é simplicidade, é complexidade. Ele é morada de Deus. A Bíblia diz que o Espírito habita em nós. Tem a missão de funcionar em harmonia consigo mesmo, com as pessoas, com a natureza, com Deus. Então ele precisa de estabilidade emocional, física, espiritual, em conexão com Deus. Então o que nós precisamos fazer, amados irmãos e irmãs, é reconhecer, nomear e trabalhar com as coisas negativas. Isso porque isso revela a nossa finitude, a necessidade de apoiar, de aceitar e perdoar aos outros e às outras. Isso nos conduz pelo caminho da humildade, da igualdade, da simplicidade. Sobretudo nos permite construir resiliência, flexibilidade, elasticidade e negociar com a vida e aprender a viver em harmonia com a vida. Portanto, nós não estamos blindados
e imunizados contra emoções negativas, contra as doenças, contra as crises. Não estamos. Você é de carne e osso. Quando negamos uma emoção, ela encontrará uma forma alternativa de se expressar através do próprio corpo. Ignorar ou bloquear emoções provocará uma infinidade de doenças em todo o seu organismo. Por isso a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Você tem a oportunidade de ficar irado. Irado contra a injustiça, irado contra as coisas erradas, irado contra as desigualdades sociais, irado quando você vê os seus irmãos e irmãs sendo injustiçados. Sim, mas você não pode pôr o sol sobre a sua ira. Você tem que reconhecer que é finito, que é humano, que precisa perdoar-se a si mesmo e perdoar as outras pessoas. Deixar o passado de ontem não nos interessa mais, a não ser as coisas boas de ontem. As coisas ruins de ontem, você não pode desenterrá-las. Se desenterrá-las, vai provocar mais aborrecimentos. Tem pessoas que não vivem o presente, elas só vivem o passado, lamuriando, reclamando, indignadas contra as coisas que aconteceram no passado. Então elas não vivem o presente, elas não desfrutam as bênçãos do presente, porque elas estão remoendo o que aconteceu ontem. O que era sentimento ontem, hoje é ressentimento, hoje é coisas azedadas no interior. E isso apodrece a vida, isso estraga a vida, isso arrebenta a sua vida. Você não vive, você não desfruta o presente que Deus está te oferecendo, porque você está olhando para as coisas que ficaram para trás. Olhe para as coisas boas que ficaram para trás, não para as ruins. Portanto, silenciar as emoções negativas é a opção infantilizada da vida, com um mar de rosas, e com isso ficamos inteiramente vulneráveis diante dos inesperados do cotidiano, do dia a dia, com consequências graves em nossas vidas. Nosso desenvolvimento físico, emocional, profissional, familiar, espiritual, depende também das frustrações, das decepções, das quedas, das perdas. A vida é assim. Nós precisamos dessas coisas também para o nosso crescimento. Vidas perfeitas, irmãos, vidas felizes e bem-sucedidas só nas redes sociais digitais. Só no Instagram que você vai ver. Fora das redes sociais digitais, a vida não é bela do jeito que pintam, não. Com tendência ao bem-estar rápido, de busca de felicidade com medicamentos, com culto ao corpo, com compras, não é? No mercado. Não, isso não traz felicidade. Às vezes as emoções são como ondas, elas ganham intensidade e depois descem e transformam-se em espumas e vai desaparecendo. Mas nós precisamos senti-las, experienciá-las, vivê-las. Nós precisamos viver as emoções. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não permaneceis irados. Porque a ira vai se transformar em ódio. O ódio vai se transformar em angústia. Vai se transformar em murmuração, em reclamação. E nós temos que andar para frente, irmãos. Irmãs, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas, perdoar a nós mesmos. Deus nos criou com essa
possibilidade. Então rejeite, por favor, rejeite as receitas tipo, tomou Doril, a dor sumiu. Olha para trás, quantas pessoas estão pior que você. Isso não resolve. Tem muita gente, mas nesse momento eu estou precisando de mim, de cuidar de mim mesmo. Ou se não, olha, corra atrás do prejuízo. Meus irmãos, correr atrás do prejuízo não resolve. Você tem que correr atrás do lucro. O prejuízo já ficou para trás. Deixa ele para lá. Com o tempo vai passar. Eu estou com ódio no coração, mas com o tempo vai passar. Não passa. Eu estou irado, mas estou irado já há um mês. Com o tempo vai passar. Não passa. Está fermentando. Está crescendo dentro de você. Não passa. Pense nas coisas lá do alto. Estou pensando nas coisas lá do alto, mas os meus pés estão na terra. O meu corpo está aqui na terra. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, mas eu tenho que pensar também na terra, resolver as coisas aqui da terra, que muitas das vezes não depende só de Deus, depende muito mais de mim e de você. Eu entreguei nas mãos de Deus. Deus não vai resolver o problema da ira sua se você não decidir resolver esse problema que está te consumindo a sua família, destruindo vidas, destruindo pessoas. Não esqueça que na vida existem frustrações, decepções, injustiças, traições, dores, perdas, lutas, fazem parte da vida. E quando entendemos isso, que essas coisas fazem parte do nosso processo, nós compreendemos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades. E reconhecemos a importância da resiliência, da flexibilidade em nossas relações, do perdão ao próximo, do perdão a si mesmo. Esta é uma oportunidade de cura, meus irmãos, minhas irmãs. Estou pregando aqui para você ser curado, para você ser curada, para você ser liberto, ser liberta no meio de todas as adversidades da vida. Meu irmão, minha irmã, o fracasso nos torna reflexivos e nos ensina mais do que é o sucesso. E a gente entende que foi por um bom preço que nós passamos aquilo tudo. Quando chega lá na frente livre, poxa, foi um bom preço que eu paguei, porque eu aprendi muito. Lembre-se, parafraseando Jung, quando você vira as costas para as emoções negativas, elas não deixam de existir. Precisamos estar sempre reformulando os nossos pensamentos, experiências negativas do passado, histórias que nos foram contadas, imagens que nos foram exibidas, sons que nos influenciaram, enfim, o nosso inconsciente coletivo precisa ser submetido a exames cuidadosos, silenciosos e profundos à luz da palavra de Deus. Por isso, um momento de silêncio, de reflexão, de meditação, eles são muito importantes para nós. Convivemos com pensamentos bons e maus. Convivemos com pensamentos bons e maus. Os maus pensamentos têm que ser substituídos pelos frutos do Espírito. Isso é didaticamente, pedagogicamente, é todos os dias, com gentilezas, olhando para o próximo com compaixão, servindo as pessoas. A gente vai aprendendo a ter compaixão, aprendendo a ter misericórdia das pessoas. Isso acontece quando enfrentamos a nós mesmos, no silêncio do nosso lugar de oração.
com o enchimento da palavra de Deus, com as intervenções do Espírito Santo, nós vamos deixando essas coisas ruins para trás, tantas imagens que você precisa deixar para trás, tantos sons que incomodam a sua alma, tantas fotos que perturbam o seu interior, quantos pensamentos que foram plantados no seu inconsciente e que vêm sendo plantados no seu inconsciente através dos tempos, mas que chegou o momento de você renunciá-los, de dizer, essas coisas não fazem parte da minha vida, porque o Filho de Deus se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. Eu preciso ter vida plena, vida abundante, vida feliz no meio de todo o caos, mas estas coisas que jogaram na minha mente não fazem parte da minha existência e eu quero me livrar delas hoje. Eu abandono essas coisas hoje. São os pensamentos que geram as emoções. Então, se os pensamentos são ruins, estragam as emoções. Bons pensamentos geram boas emoções. Maus pensamentos geram más emoções. Irmãos e irmãs, queridos e queridas, esse é o nosso dever de casa. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode fazer isso por você. Você não pode ficar olhando para trás, acusando as pessoas que te maltrataram. Aqueles sentimentos que viraram ressentimentos, que viraram tristezas, decepção, angústia, depressão. Isso não resolve o problema. Você precisa tomar uma atitude, depois de ouvir essa palavra, tomar uma atitude e dizer, eu vou recomeçar um novo tempo na minha vida. Neste ano, eu vou me transformar pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Eu assumo uma atitude de vida nova para produzir os frutos do Espírito de Deus. Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar pessoas que possam me ajudar. Bons pensamentos nos fornecem visões amplas da vida e claras da vida, das pessoas e de nós mesmos. O que tem as pessoas? Você também é uma pessoa. Todos somos humanos, todos erramos, todos nós falhamos. Por que você não perdoa? Você é melhor que os outros? Você não é melhor que ninguém. Você é feito da mesma substância. Você é barro, todo mundo é barro. E você acha que é de quê? É de ouro, é de prata, é de um precioso metal? Não, você é barro também, irmão. Você é barro também, irmão. Aprende a perdoar, a viver em paz, em harmonia com você mesmo e com as pessoas. A chave para abrir essa porta está dentro de cada um de nós. Há uma chave dentro de mim que foi feita exclusivamente para eu me abrir por dentro, para o meu interior, abrir para a vida, para ser abençoado e abençoador. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a oração e a bênção. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra que tem o objetivo de libertação, Senhor Deus, das pessoas que estão oprimidas, ó Deus, com a ira, com a falta de perdão, com o ódio, angustiadas, se maltratando, ó Deus, tomando eternamente esse veneno cruel, Senhor Deus, que vai, ó Deus, massacrando a vida emocional, massacrando o físico, ó Deus, com uma série de doenças psicossomáticas, ó Deus. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Que elas alcancem o perdão para elas mesmas, que elas aprendam a perdoarem-se a si mesmas, que elas aprendam a perdoar as pessoas que as maltrataram, Senhor Deus. Ó Deus, neste momento
arrebenta as correntes, ó Deus, destrói as cordas da opressão, ó Deus, quebra as algemas que estão prendendo essas pessoas, ó Deus, que elas possam conhecer essa verdade do Evangelho e serem plenamente libertadas e alcancem vida abundantes em Jesus Cristo. Ó Deus, eu espero que esta pregação seja uma pregação de quebra dessas algemas, dessas correntes, dessas cordas, em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão do Pai, a comunhão do Filho, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre nós, irmãos e irmãs, sobre o povo brasileiro, sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.